Glória a Deus. Amém. Até aqui nos sustentou o Senhor. Amados, a gente confessa a nossa fraqueza. Tudo nós dependemos de Cristo. Cada vez que um dos irmãos nos dá a oportunidade de falarmos da palavra, embora podemos dizer, já desde 92, nós já ministramos palavra, irmão, dá um arrepio na barriga, dá uma dor no peito, fala, Senhor, e agora? O que eu falo para o teu rebanho? Eu me emociono, irmãos, cada vez que eu vou falar da palavra de Deus, porque somos tão pequenos. Quando começamos a orar, Senhor, o que eu devo falar para o teu povo? Eu começo a descobrir que ele primeiro tem que falar comigo. Eu começo a ler a palavra, meditar, falo, Senhor, isso não é para o teu povo, é para mim. Depois eu falo, mas você é meu povo, você faz parte. E a gente acaba se sentindo honrado por, na face da terra, poder compartilhar essa palavra maravilhosa. Hoje quero falar para os adolescentes. Não desvie a sua atenção daqui, porque a cabeça do adolescente é uma coisa tremenda, né? Às vezes ele está aqui, a cabeça está lá do outro lado do planeta. Mas eu estou te pedindo, traga a tua alma para cá. Hoje eu vou te dizer uma revelação que tem na Bíblia, que talvez você adolescente não saiba, mas ela vai ser muito importante para a tua vida hoje, como sempre é. Amados, dias atrás, semana passada, para ser mais específico, o escolhido de Deus para trazer a palavra neste local, falou sobre o viver do Espírito, e ali foi colocado para nós que não tem como nós vivermos do Espírito, se não deixarmos Deus operar dentro de nós. A alma humana, ela é incapaz de receber o Espírito, porque o Espírito de Deus, ele se comunica com o nosso Espírito, que estava morto, mas ele ressuscitou juntamente com Cristo. 2 semanas anteriores, o escolhido por Deus também, para trazer a palavra neste lugar, ele falou de algo tremendo, que é a importância de invocar o nome de Deus. Trazendo, quando nós invocamos o nome de Deus, nós não só trazemos ele para perto, mas trazemos, nós convidamos ele, Senhor, entra para dentro de mim. Senhor, eu não quero ser uma casa de aluguel para o Senhor. Senhor, eu quero ser morada sua. Senhor, não quero que o Senhor seja um visitante dentro dessa casa. Eu quero que o Senhor seja proprietário, majoritário. E isso é que nos remete a adorar o nome do Senhor. E como nós estamos orando, pedindo ao Senhor, eu vou dar seguimento nessa linha de pensamento. Vamos tentar traçar um fio de ouro desses 3 compartilhamentos, uma vez que invocar o nome de Deus foi 2 semanas, para que nós vamos trazer hoje. Hoje eu gostaria que Deus nos iluminasse aqui, o que é o viver a vida da igreja. Um termo que nós conhecemos só em nossos meios, né? Em outros locais, em outros grupos, nós não encontramos esse termo, viver a vida da igreja. Nós não encontramos, mesmo porque fui de vários outros grupos, nós não encontramos isso em outros lugares, essa frase tão importante que se tornou um estandarte de guerra para nós, vivermos a vida da igreja. Não tem como nós fugirmos do texto, não preparei nenhum versículo miraculoso, nenhum versículo chamativo, nós vamos tratar de versículo que você conhece no dia a dia. Para isso nós vamos lá para Mateus 16, a partir do versículo 15, textos bem conhecidos. Mateus 16, a partir do versículo 15, está na tela, está dizendo assim para nós: disse-lhes ele, mas vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu-lhes e disse-lhe:
Abençoado és tu, Simão Bar-Jonas, pois carne e sangue não revelaram isto a ti, mas foi o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nós podemos começar a meditar que a missão de Jesus na vida dele terrena, a vinda dele aqui, irmão Marcos, não foi para me salvar. Que isso, irmão? A missão de Jesus aqui não foi para salvar nenhum de nós, mas ele é o Cordeiro que tira o pecado. Opa, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele veio para me perdoar dos meus pecados. Ele veio para me tirar das garras satânicas, ele veio para me tirar da autoridade do inferno, para que ele começasse a se habitar dentro de mim, e assim ele edificar através de mim, através de você, homem restaurado, homem a qual Deus fala no seu interior, edificar a sua igreja através de mim e de você. Então, nos salvar era o primeiro passo de uma construção. Assim como nós vamos fazer uma construção, a primeira coisa que tem a fazer é começar a medir o terreno, a olhar o nível do terreno, a preparar o terreno. Então a minha salvação é uma preparação desse terreno, para que eu possa me transformar em um verdadeiro adorador. Mal fecha uma dessas portas aqui que o vento está desmanchando o meu cabelo. Tá, não, irmão? Tá mexendo a página da Bíblia aqui. Tirou aqui de Mateus. Então, o que nós começamos a entender? Quando ele fala de edificar a igreja dele, ele fala de duas pedras. Mas como assim? Ele fala de dois tipos de pedra. A primeira pedra que ele fala aqui em edificação à igreja dele, é dele próprio. Ele como rocha, ele como pedra angular, ele como alicerce. Os irmãos vão saber bem, as irmãs talvez nem tanto. O que é para nós fazemos? Nivelamos o terreno, arrumamos tudo, aí começa a se cavar o quê? O alicerce, começa a fazer o fundamento. Porque se não fizer um alicerce bem sólido, bem rígido, a casa desmorona, não é assim? Então se faz forte o alicerce, se faz forte as colunas, e depois ele vai colocar ali os tijolos. Tijolo é forte ou é mais fraco? É bem mais fraco que o concreto. Ou seja, Cristo é o alicerce, Cristo é a rocha que faz as vigas, e nós somos os tijolos. Isso ele fala para Pedro. Quando Pedro recebe a revelação de Deus, dizendo: este é o Cristo, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, este é o Salvador. Jesus olha para ele e diz: bem-aventurado é quem? Tu, Simão Bar-Jonas. Por que ele chamou ele de Simão Bar-Jonas? Por que não só Simão? Por que não só Pedro? Porque Jesus tinha que mostrar para Pedro: Pedro, você está recebendo a revelação dos céus, que eu sou filho de Deus, porém você é filho de Jonas. Não Jonas lá do peixe, irmão, que o pai de Pedro chamava Jonas, por isso filho de Bar-Jonas. Você, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. Você tem um elo carnal, você tem um elo da terra, mas você, Pedro, agora vai se tornar uma pedra de edificação. Você, Pedro, agora vai ser também um dos edificadores da igreja, mas você, Pedro, tem que edificar em cima do alicerce e das colunas que eu te dou, Pedro. É em cima disso que você tem que se edificar, não em cima de você próprio. O viver a vida da igreja é não eu me edificar em cima do meu conhecimento teológico. O me edificar na vida da igreja não é eu me edificar trazendo para você uma mensagem eloquente, bonita. Talvez você não goste da forma de eu ministrar, ainda tenho muito do pentecostalismo dentro de mim, e a gente está lutando para falar aqui que nem os irmãos, sentadinho, bonitinho, trazendo uma palavra profunda, mas eu quero deixar, meu irmão, o Espírito Santo mover minha mente, minha alma, meu corpo, para que eu não fique me limitando, olhando formas e regras. Eu quero que o Espírito Santo entre no teu coração cada vez mais,
para que te edifique como uma pedra viva, como o próprio Pedro disse isso. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. O que Pedro diz lá? Tão conhecido, né, irmãos? Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, não é qualquer casa não, meu irmão. Não é casa de contendas, não é casa de divisões, não é casa de murmuração, não é um pronto-socorro simplesmente, que eu só lembro dele na hora que eu estou doente. Não é um banco financeiro para que eu me lembre dele na hora que eu estou com problemas financeiros, mas é uma casa de habitação espiritual. Aí eu dormi no Espírito Santo em mim, eu andando no Espírito Santo em mim, eu dirigindo meu carro, o Espírito Santo está ali presente. Meu irmão, ele não é inquilino, ele é proprietário, ele é majoritário dentro de nós. Isso é o viver da igreja. Agora eu pergunto, olha, para que seja o quê? Sacerdotes santos, a fim de oferecer sacrifícios espirituais que sejam agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Isso é sacrifício. Esse sacrifício é eu controlar minha alma, irmão. Eu controlar o meu eu. Eu tenho que começar a aprender a controlar a minha mente, a minha vontade e as minhas emoções, para subjugá-las pela vontade de Deus em mim. Porque se não subjugar minha alma, eu vou para agora criar um traçado de ouro, indo lá para Gálatas 5, ali a partir do versículo 19, eu vou ter duas situações lá. A primeira é a manifestação da alma, e ele diz lá, essas são as manifestações da alma. Tem 14 itens lá, ódio, amargura, divisões, dissensões, pornografia, todas essas coisas são manifestação da alma. Mas lá depois ele diz, lá no 22 e 23, porém esses são os frutos do Espírito. E eu tenho que estar olhando para a minha vida, irmão cristiano, saber o que é que eu estou gerando. Eu estou deixando minha alma se manifestar, ou eu estou realmente tendo esses frutos espirituais que Deus espera que Ele colocou em mim? Então não tem como nós começar a falar da vida da igreja se nós não lembrarmos que somos o corpo de Cristo na face da terra. Se somos corpo, a Bíblia diz que Ele é quem? O cabeça. Não tem como, meu irmão, eu me levantar se o meu cérebro não dizer, levanta corpo. Não tem como, irmão, eu caminhar se o meu cérebro não dizer, caminha. Não tem como eu levantar minhas mãos se meu cérebro não dizer, levanta as mãos. Tudo parte dele. O comando do corpo parte dele. Então por que o comando da igreja, que o Cristo é o cabeça, o comando nós muitas vezes não queremos que parta dele? Não aceitamos o partir dele. Não aceitamos ser guiado e direcionado e dirigido por Deus na face da terra, através do Espírito Santo. Eu vou te dizer o porquê. Eu vou te dizer o porquê nós somos a vida da igreja. E não tem como eu não falar disso, eu não falar um pouco de política. Calma, segura o teu tijolo, ainda não me atire eles. Nós vamos falar o mover dos anos, para você entender da onde veio para nós, chegou até nossos dias, essa terminologia tão importante que nos diz, ou uma fraseologia, viver a vida da igreja. Não tem como, eu tenho que remontar lá para os anos 313 da era cristã, quando o imperador romano Constantino I se ajuntou com Silvestre I, colocou ele como Papa, e criou-se em Roma, então, a Igreja Apostólica Romana. Quero que você entenda, se
essa parte histórica, porque nós não vamos nos ater muito aqui, não estamos falando da igreja, dessa, daquela, da fé, nada disso, irmão. Né? Não quero que você se ofenda com isso, eu estou falando contexto histórico. O que aconteceu na realidade. Constantino, primeiro, não estava interessado, quando foi o primeiro imperador romano cristão. Calma, meu irmão. Ele tinha aprendido há muito tempo que não se pode dominar um povo se não dominar a fé dele. E é verdade. Não tem como dominar um povo se não dominar o que ele crê, no que ele acredita, no que ele daria a vida dele. Por isso está lá o talismã, porque eles acreditam ainda no Velho Testamento, tem que matar a guerra santa. E é difícil tirar dentro deles isso. É difícil tirar dentro do homem, Ricardo, as convicções que ele traz de raízes. Mas se conseguir mexer na fé deles, você manuseia ele. Como tem muitos e muitos lugares que o povo é manuseado, pega essa palavra, muda ela toda para tirar algum proveito financeiro, para tirar algum proveito, para ter dominação, para dominar as pessoas, para ter um grande rebanho, para ir falar na mídia que tem 10 mil membros, 30 mil membros. Nós nos preocupamos em ganhar muitas vezes o mundo inteiro e esquecemos de ganhar nós mesmos. Foi o que estava acontecendo aqui. A igreja então, ela começou a ser, você vai ver nos livros de história, ela começou chamada Igreja-Estado. Você já deve ter estudado isso. Ou seja, teve uma fusão entre o cristianismo da época, mais os conceitos romanos, e ali foi embutido também a mitologia, não só romana, mas grega também, porque os romanos e gregos compartilhavam muitas dessas mitologias, aí entrou a tal de idolatria dentro dos cristianismos. E o Estado, ele começou a ter poder sobre a igreja e poder sobre os membros, manuseava as suas mentes. A igreja, Marcão, falava do que o imperador mandava falar, porque o Papa era empregado dele. O que acontece então? E a igreja, ela ganhou o quê? Autoridade de Estado. Ela determinava, ela julgava. Aí foram as inquisições. Você não professa a minha fé, Marcão? Não tem problema não, nós vamos te julgar e nós vamos te pôr lá na fogueira. Era assim que funcionava a história? Mas o que é que estava atrás da perseguição aos hereges? Que ninguém fala, não, porque eles não professavam a fé cristã. Não, não era só isso. É porque tinha lá no Dito de Milão que todo aquele que não professasse a fé cristã, que era a fé da religião estatal, da igreja estatal, e ele fosse condenado e fosse queimado na fogueira, todos os teus bens materiais, seja fazenda, seja casa, o que ele tivesse de bem, não pertencia à família, se tornava patrimônio da igreja. Uau, talvez você não sabia, mas consulta os livros de história, você vai ver isso. Claro que é bem meio escondido isso. Mas aí estava o Estado da igreja. Isso durou-se muitos anos, durou-se até 1557. O que aconteceu em 1557? Um homem chamado Lutero foi para Roma, um padre alemão, foi para Roma e ele ficou escandalizado, porque ele subiu na escadaria de Roma, uma daquelas pessoas que trabalhava ali falou, olha, você não quer tirar um parente seu, um querido seu lá do purgatório? Eu falei, claro que eu quero. Como é que é esse negócio aí? Não, você tem que pagar a carta de indulgência. Você paga a carta de indulgência, nós vamos colocar lá para o Papa, ele vai orar e Deus vai tirar. Aí nesse tempo ainda eles não adoravam Maria. Maria começou a ser adorada só em 418, como a mãe e teres adoradores. Mas nós vamos falar para o padre, ele vai fazer as rezas dele, e Deus vai tirar o seu ente querido, lá do purgatório, e vai levar para o céu. Vocês conhecem essa passagem no livro de história, só estou relembrando aqui. E ele voltou indignado.
Porque foi o dinheiro que eu tinha, só dava para tirar ou meu pai ou minha mãe. Eu tive que escolher tirar do purgatório a minha mãe, mas meu pai está lá ainda, eu tenho que arrumar dinheiro para ir lá tirar ele. Meu irmão, isso não é diferente dos egípcios que estavam fazendo para enganar Deus Osíris. Eles colocavam um caravelo de ouro no coração do morto, para que Íris ficasse lá entusiasmado com aquele caravelo e não endurecia o coração dele de pedra. Mas a minha palavra e a tua palavra está aí nas tuas mãos. Deus falou: olha, eu tirarei o teu coração de pedra, colocarei um coração de carne dentro dele, eu colocarei o meu espírito. Você não vai ficar você não vai ficar vazio, não. Você não vai ser alguém que precisa enganar deuses, porque o Deus da realidade e da verdade já mora dentro de você. Irmão, você tem uns R$200 para a gente orar aqui, para Deus tirar teu pai e tua mãe do purgatório hoje? O que estava acontecendo? Um próprio padre alemão, ele olha para aquela situação e fala: isso não está certo, não é dessa forma. Aí ele faz as tão faladas 95 teses e coloca na porta da igreja, protestando. Claro que assim que os outros padres viram aquilo, se assustaram, mas já era tarde, aquilo já tinha sido copiado, já estava se falando. Nós não aceitamos mais o domínio do Estado, matando as pessoas para que a igreja se aposse das coisas dela. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê? Deus, ele não quer que eu seja morto para que alguém ganhe os meus bens. Não, Deus quer que eu seja morto materialmente, quer que eu seja morto na alma, para que ele possa ganhar o meu espírito para ele. Não a morte natural que ele quer de mim. Ele quer uma morte, irmão, da minha alma, para que ele possa, dentro do meu espírito, colocar o seu Espírito Santo. E a igreja caminhou assim. Aí surgiu os grupos protestantes. Mas qual foi o grande problema? Sempre o homem, irmão. Sempre a alma. Vários grupos protestantes. Mas eles trouxeram nas suas bagagens a hierarquia. Tirou a autoridade do Estado, do Papa, do padre, não sei quem. Que padre decide, irmãos. Até vindo para cá falando com a minha esposa. Lá no norte o padre decide. E aí fala: não é só no norte não. Nós fomos fazer um dia um culto numa igreja ali numa localidade chamada Bartira, ali em Rolândia, e fomos na prefeitura, tudo certinho, tudo bonitinho, um caminhão de som, alugamos tudo, vamos colocar bem na praça da cidade. Chegou o padre lá com mais um: vocês não vão fazer nada aqui não. Mas, senhor padre, peraí, nós temos aqui uma autorização da prefeitura, quem manda aqui sou eu, vocês tiram isso daqui. Vão fazer lá dentro da igrejinha de vocês. Realmente era uma igrejinha bem pequenininha, porque Bartira também é pequeno. Tivemos que pegar o caminho. Não, aí começou -se a juntar gente, o padre falando alto, gritando lá. Não vamos escandalizar. Vamos pular na porta da igreja, não tem problema. Aqueles que Deus tem preparado, vai chegar lá. Ou seja, eles têm autoridade estatal. Aí eles trouxeram essa carga na bagagem, a hierarquia. Não era mais o padre, não era mais o Estado, mas a figura de um líder, a figura de um pastor, presidente do ministério, o pastor, o presbítero, o diácono. Aí fica o diácono na porta. Ah, meu Deus, quando eu for presbítero, eu não vou ficar mais aqui na porta recebendo os irmãos, não. Eu vou me sentar lá no púlpito. Aí ele senta lá no púlpito. Olha, eu acho que eu ministro melhor que esse irmão aí. Acho que eu tenho que ter oportunidade para ministrar, hein? Quem sabe? Aí ele começa a ministrar. Aí eu ministro melhor do que o pastor. Acho que é melhor eu ser pastor. Sempre querendo subir na hierarquia. Isso foi mal. E isso perdurou muitos anos. Mas louvado seja Deus. Hoje, irmão, só um lembrete. Hoje, no último censo, você pesquisar lá, você vai ver. Eles dividiram o cristão. Lá tem cristão católico e cristão evangélicos. Qual é a diferença? Qual é a diferença? A diferença é que o cristão católico, ele segue a hierarquia papal. E o cristão evangélico, ele segue João 7,38.
ele segue um outro caminho. Ah, mas tudo é cristão? Não. Allah é Deus? Ah, é Deus. Deus dos muçulmanos, que joga bomba, que atira. Não, meu Deus não joga bomba em ninguém. E ali ele fala em João 7,38. Não deixa o inimigo roubar essa semente aí não. Você já conhece, né, irmão? Bem conhecido, né? João 7,38, conseguiu? 7,38. Para ver se está na referência certa, que tem coisas que a gente não marcou, né? Olha lá, quem crer em mim, como diz o quê? O quê? Como diz o quê? As escrituras, do seu ventre ou do seu interior fluirão o quê? Rios de água. O que é o rio da água viva? Cristo. Frutos espirituais. Mas eu tenho que crer no Cristo, como diz os evangelhos. Por isso nós somos conhecidos o quê? Os evangélicos. E o católico, ele é conhecido como o quê? Cristão católico. O censo dividiu isso. No último censo, pode pesquisar lá. Só tem tanto cristão católico e tantos cristãos evangélicos. Só um lembrete, que o próprio Estado já reconhece essa diferença. Mas isso perdurou até 1825. Irmão, já volto para a Bíblia, mas isso aqui é importante. Teve um movimento na Irlanda. É um paizinho. Teve uns irmãos lá que falaram, esse negócio de hierarquia aí está meio esquisito. Os pastores estão mudando os textos aqui da Bíblia que nós estamos lendo, para falar de dízimos e ofertas. Ele está mudando alguns textos aqui, inclusive, para falar de salvação. Eles não estão focando nisso. O texto está sendo mudado. Tem alguma coisa complicada, mas eu sigo a isso ou não sigo nada. Então, é melhor estar aqui do que não estar. Mas Deus iluminou a mente do irmão, na época chamado John Nelson Darby. Talvez você já ouviu falar dele, alguns livros dele. 1825, irmão. Ele falou, olha, nós vamos acabar com hierarquias e vamos ler a Bíblia, mas nós vamos ler a Bíblia orando, aí o nosso tema, ler com oração, ou não? Quantas vezes o Vilmar falou aqui, né, usado por Deus, irmão, nós temos que ler com oração. Veio de lá, irmão, 1825. Nós não inventamos nada. Eles sentiram essa necessidade lá. Será que nós não temos essa necessidade hoje? E eles começaram a se reunir apenas como nome irmãos. E a população começou a chamar eles de assembleia. Olha a assembleia deles lá. Agora eles não são mais aqui. Agora eles não têm pastor. Agora eles estão perdidos. Eles estão sem líder. E eles falam, não, se o pastor é Cristo. Mais tarde, esses missionários irlandeses influenciaram Otimania. Aí você conhece. Foram para a China. China daquela cortina de ferro que não se podia falar nada que fosse contra o Estado. E eles falaram, não, meu irmão, nós não precisamos ficar sob a dominação do Estado. Não precisamos ficar sob dominação de homens. Nós temos agora aqui, ó, irmãos, nós nos reunimos e nós então lemos a Bíblia e nós, um e o outro vai falando da Bíblia, como era já lá atrás, irmão. O povo se reunia, o culto era nas casas. Nós voltamos a praticar o que a igreja primitiva nos ensinava, acima de tudo a comunhão no partir do pão e na palavra, e a Bíblia nos diz lá em Atos, que o compartilhar do pão e da palavra fazia com que a igreja crescia a cada dia, mas ele não diz a igreja, ele diz a igreja de Cristo crescia a cada dia, porque é diferente a igreja da igreja de Cristo. Que é isso, irmão? De onde você tirou isso? Irmãos, tudo em Deus nós temos uma trindade. Verdade ou mentira? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Passamos o homem nossa imagem e semelhança. Corpo, alma e espírito. Da mesma forma, é a igreja. A igreja é trina. Nós temos uma igreja social. O que é a igreja social? Isso aqui, irmão, as famílias reunidas. Os jovens, nós falamos com os pais, com a mãe, olha, traz teu filho, motiva o teu filho, traz ele no colo, não deixa. Não, isso é igreja social, e daqui a pouco, né, os irmãos estão lá preparando um almoço maravilhoso, vão sentar na mesa, compartilhar, né, tá aí o convite, faça isso, compartilha, fala, daqui a pouco os irmãos vão compartilhar da palavra, é isso. Vamos compartilhar dessa palavra. Falou, nós compartilhamos a palavra.
Nas outras denominações, irmão, eu posso falar que fui pastor da Assembleia de Deus muitos anos. Da presbiteriana, 5 ou 6 anos. Se eu terminasse de falar uma palavra e qualquer obreiro fosse orar no final lá e tocasse naquele assunto, eu ia chamar a atenção dele. É falta de ética. Ou não é assim, irmão? Isso é falta de ética. O pastor ministrou, Deus já falou, é falta de ética. Não faz isso. E aqui nós falamos, irmão, compartilha. Irmão, põe o teu sentimento, talvez o que Deus falou para você, Ele não falou para mim, mas foi você que ministrou, e daí? Eu sou igualzinho você, talvez até menor. Hoje aqui eu estou na posição de servo, estou na posição de escravo, colocando para você ao serviço de Deus. Eu sou hoje um instrumento de Deus, mas tem coisas que Ele colocou dentro de mim, e Ele vai colocar maior dentro de você que está aí recebendo. E depois você vai compartilhar com os irmãos. Então ele motivava os irmãos a compartilhar. E de outra maneira ele começou então, ele viveu de 1903 a 1972. Em 1952 ele foi preso pelo regime chinês e morreu depois de 20 anos, então, dentro da cadeia. Mas ele trouxe para dentro dessa visão Wittes Lee e Dong Yulan. Aí também são duas pessoas que nós conhecemos bastante. Wittes Lee viveu de 1905 a 1997 e Dong Yulan viveu de 1920 a 2017. Mas quando ele estava para ser preso, tanto Wittes Lee quanto o Dong Yulan falou, nós vamos ficar aqui. Ele falou, de forma alguma, nós vamos ser os 3 presos. O que vai adiantar nós atrás das grades? Wittes Lee, você vai para os Estados Unidos. Dong Yulan, você vai para o Brasil, lá é um grande celeiro. E eles vieram e trouxeram essa visão de orar em oração, de não termos hierarquia, e nós louvarmos e adorarmos ao Senhor, invocando o nome do Deus vivo, e que nós compartilhamos nas nossas reuniões. Esse aqui é o formato da igreja a qual nós participamos, que nós estamos falando. Mas se nós formos ver, a igreja e Estado, ela saiu muito da presença de Deus, ela se desviou demais da presença de Deus, porque tinha que ser ministrado só aquilo que interessava ao Estado, e não o que interessava na construção das pedras vivas para ser formada a igreja de Cristo. Não adianta eu formar uma igreja, e quando nós falamos da igreja, nós falamos da igreja, das 3 fases da igreja, ou as 3 partes da igreja. A social está aqui. Depois, a igreja jurídica, ela tem que resistir ou não? Tem. Precisa ter leis para abrir a igreja, tem que pagar os impostos, tem que pagar as pessoas que trabalham para a igreja, tem que ter um caixa, tem que ter pessoas para administrar isso daí, não é verdade? Isso é a igreja jurídica. E nós temos a igreja chamada eclésia, os chamados para fora, os verdadeiros adoradores. O grande problema que tem é quando a igreja social quer se meter nos assuntos da igreja jurídica, e o maior problema que tem é quando a igreja jurídica quer se interferir na igreja, eclésia, porque a eclésia é rebanho de Cristo, eu e você somos rebanho de Cristo. Nós não podemos deixar de forma alguma ser induzido a fazer qualquer outra coisa que não seja, que esteja dentro da palavra do Senhor, porque é essa palavra que nos leva para perto de Deus, esta palavra que abre a porta dos santos, e eu entro lá com autoridade, poder e graça. Ou que jeito você quer chegar diante de Deus? Nós já chegamos com todas as nossas imperfeições na cruz. Nós já chegamos lá todos enfermos. Nós já chegamos lá, minha filha, todos doentes espirituais. Nós já chegamos na cruz. Mas a partir daí, nós recebemos o sangue do Cordeiro. Mas não parou aí. Nós fomos para a sepultura com Cristo. Enterramos o velho homem. Enterramos a velha criatura, enterramos a velha forma de falar, a velha forma de agir,
e saímos de lá uma nova criatura regenerada, como verdadeiros adoradores de Cristo, como pedras vivas de edificação da igreja de Cristo na face da terra. A igreja sou eu e você, a eclésia. Necessitamos da igreja social? Claro. Necessitamos da igreja jurídica? Claro. Mas eu tenho que viver a vida da igreja, a vida espiritual. Se eu só viver a social, a igreja social, eu só vou vir aqui para contemplar as belezas, para ir pescar no lago, para almoçar, para conversar com os irmãos. Isso é a igreja social. Se eu só viver a jurídica, eu vou vir aqui, vou ajudar os irmãos no que for preciso, vou trabalhar a parte de administrar, de administração, ser tesoureiro e tal. Mas, irmão, não é isso que Cristo quer. Isso Ele prepara pessoas. Ele quer que eu e você sejamos realmente lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Pedra viva. Não estava lá em 1 Pedro 2,5? Coloca de novo para nós lá. Pedra viva. 2,5. Nós somos o quê? Pedras que? Se eu vivo, eu me movimento. Se eu vivo, logo, eu ajo. Eu tenho o meu agir. Se eu vivo como pedra, não é qualquer chuvinha que me faz rolar. Se eu vivo como pedra, não é qualquer tempestade que me rola a barranca abaixo, meu irmão. Não é qualquer vento que me tira da minha estabilidade espiritual. Eu sou uma pedra viva de edificação da igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo na face da terra. Então não posso deixar de forma alguma que o meu dia a dia, que os problemas financeiros, que os problemas conjugais, que os problemas de saúde venham fazer rolar essa pedra viva de morro abaixo. Não, meu irmão. Essa pedra está sendo lapidada por Deus mesmo nas suas dificuldades. Ela está sendo lapidada. Deus está tratando a nossa alma para realmente sermos pedra de edificação da igreja. Jovens, olha aqui para o velho. Vou dizer algo para vocês que talvez vai te surpreender. Nós vamos ligar um fio de ouro agora. Falei para vocês que eu ia revelar algo para vocês. Vocês não sabiam, e se sabiam, glória a Deus por isso. Mas Deus nos revela a cada dia, a cada momento, Ele nos revela algo novo. 2 textos. Primeiro, Mateus 17, 24 a 27. Mateus 17, 24 e 27. Está aí, irmão? Tendo chegado a Cafarnaum era lá na Galileia. Dirigiam-se a Pedro os que cobravam impostos das dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as dracmas, não é? O outro: sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro, presta atenção nisso, ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra os impostos e tributo dos filhos ou dos estranhos? Pode pôr o outro. Respondeu-lhe Pedro: cobram dos estranhos. Jesus lhe disse logo: então, isentos serão os filhos. Próximo. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. Abrindo-lhe a boca, acharás um estéter, seria 2 dracmas, e tomar o ar, e entregar-lhe-ás por mim e por ti. O que seja que Jesus falou. Ô Pedro, é interessante isso, não sei se você percebeu. Pedro mentiu aqui, não foi? Os cobradores de imposto falaram: que negócio é esse aí? Teu mestre não paga imposto, não? Paga. Lógico que ele paga. Aí chega ele com a maior cara dura. Chega a maior cara dura entrando na casa. Pedro, meu irmão, o que é que nós podemos esconder oculto na negritude do nosso querer, da nossa vontade, diante do Pai das luzes? O que é que nós podemos esconder
diante da negritude da nossa mente, da nossa alma, diante do Pai das luzes, que Ele dissipa todas as trevas. Pedro pensou que puder. Não, Senhor, está tudo bem, Pedro, chega aqui, que te acha certo? Não, quem tem que pagar é os estranhos. Mas então, cobraram de você, não foi? Foi. Então você vai lá e pega 2 dracmas, pega um dracma, que seria 2 moedinhas, o dracma servia para 2 impostos, que está escrito lá no livro, lá no começo da lei, né? No livro de Números, está escrito que todo homem maior de 20 anos tinha que dar o dracma lá no templo. E esse tempo aqui eles pegavam os dracmas do templo e davam para o exército romano, eles eram submissos a isso. Ou seja, a lei dizia que tem que recolher imposto de quem, irmãos? Jovem, está prestando atenção? De quem tivesse mais que 20 anos. Ué, então Jesus pagou o imposto dele de Pedro, e sonegou o imposto dos outros 11? Ué, e aí? Se eu perguntasse para você agora, você ia ficar confuso. Fala, mas peraí, por que então, já que ia pegar o peixe, fala, Pedro, em vez de você pegar um anzol, lança uma rede, pega para pagar pelos 12 aqui, pelos 13 comigo aqui, paga tudo isso aí, não vamos ficar devendo para ninguém. Mas tem um outro texto que nos responde essa pergunta, que a Bíblia responde a... Então vamos ler agora Mateus 20, 21, 20 e 21. Mateus 20, 20 e 21. Olha que cena inusitada está acontecendo aqui. Vamos traçar um fiozinho de ouro aí, né, irmãos? Lá. Perguntou-lhes, que queres? Está no 20, irmão? Não, foi no 20. Então se chegou a ele, a mulher de Zebedeu, com seus 2 filhos. Aqui não fala 2, mas é 2. São seus filhos. Quem que são, irmãos? Tiago e João. E adorando a Jesus, pediu-lhes um favor. Qual foi o favor que a mãe deles pediu para Jesus? Perguntou-lhes, o que queres que eu te faça? E ela respondeu, manda que no teu reino, esses 2 meus filhos se assente, um à tua direita e outro à tua esquerda. Parece que não tem nada de novidade aí, não é? Que novidade tem aí? Que ensinamento tem aí para mim, jovem? O que é que tem aí de ensinamento? Tem um grande ensinamento aqui, irmãos. Lá pegou a dracma para pagar imposto por ele e por Pedro. A Bíblia diz que Pedro era casado, era um homem adulto, mais de 20 anos. Agora chega uma mulher, uma mãe, com 2 filhos. Senhor, nós te adoramos. Mulher, o que você quer que eu te faça? Deixa que um desses meus filhos se senta no teu trono, um à direita e outro à esquerda. Marcão, você vai chamar sua mãe para ir... Vai chamar tua mãe para ir lá fazer alguma coisa, interceder por você em algum lugar? Não. Você vai, Fátima? Não. Quem daqui adulto vai? Falou, mãe, vai lá falar para aquele cidadão me pegar no emprego. É esquisito, né, irmão? Para quem faz entrevista, o cara chegar lá com a mãe dele, né? Quem é que faz isso? Quem é que faz? Irmã, mãe, vai lá na escola, estou com um problema lá. Quem é? Adolescente ou não? Ô pai, eu tenho um problema na escola, dá lá para você resolver essa parada para mim? Está complicado lá. Ou seja, traçando essa linha, nós entendemos, depois você consulta aí no Google, no IA, onde você quiser tirar informação. Os discípulos de Jesus, exceto Pedro, eram todos adolescentes. Todos, Marcão. João tinha entre 13 e 14 anos quando seguiu a Jesus, porque diz que ele ainda era um adolescente quando ele morreu. Ou seja, agora eu olho, Jesus olhando para aqueles adolescentes e fala, é sobre vocês que eu vou dar a responsabilidade de fazer a minha igreja. Eu não estou confiando em sacerdotes, eu não estou confiando que a minha igreja seja feita pelos anciões, pelos líderes da sinagoga, eu não estou confiando que a minha igreja seja edificada lá com os profetas, não estou confiando, estou confiando em vocês. Chocou você que é meio antigão aí, que nem eu? Isso choca mesmo, irmão. Choca mesmo. Mas peraí, a igreja você veio edificar com essa molecada aí? Meu irmão, sabe por quê? Nós temos uma grande falha no Brasil. Nós somos extremistas. Nós achamos que os nossos jovens não servem para nada.
E que os nossos adultos, na hora que se aposentam, servem para menos ainda, ou não? Diferente da cultura asiática, por exemplo. Eles começam a investir nos jovens cedo. São os artesãos, são os aprendizes. E o cidadão, quando chega lá se aposenta com 75 anos, no Japão principalmente, as irmãs que são do Japão sabem disso, pega esse senhor e já fala, agora você vai ser mestre, você vai ensinar esses moleques mais novos aí essa arte aí que você sabe. A aposentadoria não é o fim, é o início de uma nova etapa. E nós, como aposentados, o que nós fazemos o dia inteiro? Netflix, televisãozinha, mulher, cadê o café? A mulher está no meia hora. Será que esse homem não arruma nada para fazer? Aí por isso que elas ficam, vai arrumar o portão, vai pintar a parede, para tentar dar uma ocupação para nós. Aí Jesus vai buscar em quem? Os adolescentes. Sabe por quê, irmão? Você pode, não, porque foi algo que eu recebi de Deus, de repente você recebe diferente. Sabe por quê? Porque os sacerdotes, os anciões, os mestres na sinagoga, os mestres da lei, eles estavam tão encharcados de preceitos, de leis, de normas, que a visão espiritual dele estava que nem a de Balaão, não conseguia enxergar um anjo que estava diante dele. Foi necessário a jumenta enxergar. Meu irmão, muitas vezes, irmão, nós estamos precisando de uma jumenta para mostrar para o nosso camarada, tem um anjo aí na tua frente, recebe a revelação aí. Por isso Deus começou a mexer com jovens. É através de vocês aí. É vocês que têm essa missão. Os demais, irmão, claro que nós vamos envelhecer. Não estou dizendo que nós aqui não somos. Não, nós temos que instruir. Nós temos que cobrar os nossos filhos, para que eles realmente comecem desde já, se modelando como uma pedra viva de edificação da igreja. Porque a pedra viva, meu irmão, não é de forma alguma qualquer tempestade que faz rolar ele barranca abaixo, faz ele jorrar para rio abaixo. Não é, meu irmão, porque ele se segura na mão de Cristo, e através de Cristo, ele também torna-se ser um grande construtor da igreja de Cristo na face da terra, não em cima das leis estatais, não em cima das leis estaduais, e muito em cima das leis municipais. Temos que obedecê-las todas e cumprir todos, porque a Bíblia nos ensina isso. Dai a César o que é de César. Eu dou a César o que é de César. Eu pago meus impostos, eu faço isso, eu pago aquilo. Tá bom, cadê a parte de Deus agora? Agora tem que entrar o espírito. O social eu sei fazer, o jurídico eu sei fazer. E agora? A eclésia, eu sei fazer? Eu sei estar sendo edificado? Foi como nós começamos a falar aqui, cuidado, irmãos. É uma preocupação dos irmãos, até quando nós estamos nos reunindo para vir para cá. A grande preocupação é, irmão, lá é um lugar muito bonito, e é mesmo, olha, a natureza, nós começamos a contemplar o Deus fazendo todas essas coisas, falou, isso é para vocês. Isso tira a nossa atenção, tira a atenção dos nossos jovens. Essa era a nossa preocupação. Será que aquele ambiente tão bonito, tão maravilhoso, não vai tirar a atenção da palavra? E hoje nós estamos falando aqui, irmãos, a tua prioridade aqui é a palavra de Deus. Não é a pessoa que está falando. A pessoa que está falando, coitadinho, é pequenininho. Ele é um trabalhador na seara do Senhor. Mas você é o importante para Deus. É no teu coração que Ele quer trabalhar. Você daqui a pouco vai sair daqui, meu irmão, vai para sua casa, vai ser mais uma semana de luta, vai ser mais uma semana de batalha, é exame médico, é dessa forma mesmo, é dificuldade no trabalho, não, é dificuldade conjugal às vezes, é problema com o filho na escola, nós vamos ter, no mundo tereis aflição. Acabou o versículo? Acabou, irmão? Tem pessoas que vivem só até aí, Marcos. Tem pessoas só vê, no mundo terreno, eu estou cheio de aflição, Jesus falou que é assim mesmo, a palavra dele está se cumprindo em minha vida. Calma, meu irmão, tem uma vírgula aí, ele continua, mas tem um bom ânimo, eu venci o mundo. Agora eu te pergunto, se ele venceu o mundo, por que eu estou lutando agora desesperado contra o mundo? Ele já venceu. Qual é o meu negócio? Me colar em Cristo, porque ele já é vencedor. Se ele já é vencedor, estou do lado do vencedor. Se ele já venceu isso por mim, meu irmão. Porque eu tenho que ser essa igreja que Cristo veio edificar. Que usou Pedro, por isso que sempre era Pedro, né? Falando, por quê? Era um costume da lei judaica.
O mais velho sempre falava, então era sempre ele. Era raro. Às vezes, para perguntar na Santa Ceia lá, né, quem que ia trair, o que Pedro faz? Ô João, isso aqui, né? Você vê que João era tão novinho, né, que ele para dormir se encostava no peito de Cristo, né? Você nunca percebeu isso, né? Um homem velho vai se encostar no peito de outro, pega até mal, né? Mas ele era tão novinho que Jesus tinha, depois fala isso, Jesus fala, meus filhinhos, chama eles de filhinhos. Para ele se deitar, João se deitar, falou, se for deitar no peito do mestre, pergunta para ele quem é que vai traí-lo. Pergunta para ele quem é que vai traí-lo. Quantos homens têm traído a fé na face da terra, irmãos? Tentando nos desviar da verdade. Mas tem um versículo aqui, eu vou ter que procurar ele aqui, irmãos. Não estava projetado, mas eu tenho que falar para você. Olha, como é que vocês jovens chamam quando alguém dá uma bronca no outro? Deu uma pegada? Como é que vocês chamam? Se manifesta aí, jovem. Hã? Quando alguém dá uma bronca no outro, chama atenção. Como que chama? Os jovens chamam hoje. Puxão de orelha? Isso eu já chamava quando era moleque. Então vocês estão atrasados. Olha que texto interessante. Coloca para nós aí. João 21, 20 e 21. Olha que coisa interessante, irmão. Isso aqui, se você não marcou isso na sua vida, você marca. Vai servir para a tua vida, porque serviu para mim. Quando eu olhei isso, eu falei, como é que é? Jesus deu essa pancada em Pedro. Deu uma pancada no mais velho do grupo, que teria que servir como exemplo. Ele diz assim, disse-lhe, pois, Jesus outra vez, a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O próximo, e havendo dito isso, soprou sobre eles o Espírito Santo, recebeu o Espírito, é isso mesmo, João 21, 20 e 21, João 21, não, João 21, 20 e 21, aí sim, disse-lhe, pois, Jesus outra vez, João 21, irmão, está no 20 de novo, João 21, ó, como o inimigo quer roubar nossa semente, né? João 21, 20, 21, 20, então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Quem era esse discípulo, irmãos? João, a qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntou-lhe, Senhor, quem é o traidor? Isso aí foi o que ele fez. Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus, e quanto a este? Ou seja, estão ali reunidos, Jesus chama João, vai saindo com ele. E Pedro pergunta, Jesus, e quanto a esse João aí que você está saindo com ele? Por que você está saindo com ele? E que Jesus responde, vamos lá. Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Uau! Se eu quero estar com João nesse momento, que te importa? Que se diz respeito? Mas você tem uma missão, qual é? Qual é a missão, irmão? Quanto a ti, Pedro, você só me segue. Você me segue. Pare de se preocupar com a vida do outro. Nós costumamos muito isso, irmão. Coitado do irmão, coitado da irmã, coitado não sei o quê, não sei o quê, aquele irmão. Irmão, olha para dentro de você. Olha as suas carências. Irmão, como eu precisava dessa palavra. Eu orando lá no meu quarto como uma criança que às vezes, embora seja um homem maduro, às vezes já passou do amadurecimento, né, irmão? Já está, esse amadurecimento maduro demais. Mas eu me sinto criança na mão do Senhor, também quero repousar minha cabeça sobre o peito de Jesus, e muitas vezes nós nos vemos assim, irmãos, olhando a vida desse e daquele, não sei quem faltou no culto, na reunião, o irmão chegou 10 horas, chegou assim, irmão, olha para você, o que eu posso fazer para chegar no horário?
O que eu posso fazer para não ser distraído? Senhor, eu quero ser como um daqueles jovens, confia em mim, Senhor, a edificação da igreja. Eu só posso edificar, irmão, a igreja? Que jeito que eu posso edificar a igreja, Marcos? O que nós aprendemos aqui nessa edificação da igreja? O que nós aprendemos? Para que eu edifique a igreja, irmão, eu tenho que ser pedra viva. Se eu não for pedra viva, eu não edifico nada. O que eu vou edificar? O viver da igreja é um viver de comunhão, primeiramente com Deus. Sem comunhão com Deus nós não temos nada. E depois com os nossos próprios irmãos, que o próprio Jesus nos disse: um novo mandamento eu vos dou, que amai a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como? A ti mesmo. Sem comunhão não tem jeito, não tem forma. Glória a Deus por isso. Vamos deixar um tempo para os irmãos meditar na palavra, compartilhar. Efésios 5,14. Mais 5 minutinhos, irmãos, eu deixo para compartilhar. Efésios 5,14. Pelo que diz: desperta do que dormes, levanta-te entre os mortos, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Ele está falando isso aí para ímpio, irmãos? Ele está falando para grego? Ele está falando isso aqui para os egípcios, para os assírios? Ele está falando para a igreja em Éfeso. Desperta, nós temos que despertar. Eu tenho que olhar para dentro de mim e falar: Senhor, eu preciso do meu alimento cada dia. Nós oramos o Pai Nosso, presta atenção aqui, irmão, nós oramos o Pai Nosso, muitas vezes, nós interpretamos algumas coisinhas erradas nele. Quando fala Pai Nosso, começa ele compartilhando o próprio Pai. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quem é o pão, irmão, na Bíblia? Quem é o pão? É o trigo? Não, o pão é o próprio Cristo. Então quando fala: Senhor, nós compartilhamos do Pai, agora me dê Cristo, de cada dia. É errado eu também falar: me dá o pão de cada dia como o pão na minha mesa? Não é errado, mas o primeiro eu tenho que pedir o pão espiritual para a minha vida, porque é Ele que me transforma de lama suja de pântano em pedra de edificação da casa de Deus. Só Ele faz isso. Só Ele pode mudar a ansiedade de um jovem, só Ele pode mudar o rumo de uma família, só Ele pode mudar o caráter de um homem, a personalidade. Ninguém mais faz isso, só Ele faz. Qual é o objetivo de Cristo? Edificar a igreja dele na face da terra. Por isso nós vivemos essa igreja, como foi nos ensinado os irmãos lá desde 1825, irmão John. Vamos voltar para as raízes, vamos voltar, vamos acabar de achar que um é melhor do que o outro, vamos deixar as divisões de lado, vamos viver como verdadeiramente um rebanho de ovelha. Você é rebanho de ovelha, não é de búfalo, não é de carneiro, é de ovelha. É isso que Cristo quer, que Ele é o bom pastor. O bom pastor está dirigindo ovelhas. Eu tenho que olhar se eu sou ovelha. Eu não tenho que olhar o tamanho da lã do outro, eu tenho que olhar o tamanho da minha lã. Eu tenho que olhar se o outro está com carrapato ou não, eu tenho que olhar se eu estou com os carrapatos. E Jesus nos ensina: primeiro, tira o alqueire, a trave do teu olho, depois ajuda o teu irmão a tirar o cisco. Depois nós vimos aqui Pedro tomando uma lapada, não é não? O que você tem com isso, Pedro? Vocês me seguem, Pedro, olha você. Isso é edificar ou viver a vida da igreja. Eu sei que dentro da minha pequenez, talvez eu não consegui passar para você tudo que Deus me deu, mas não sou eu que faço isso. Eu apenas repito o que Deus colocou dentro de mim, dentro das minhas limitações, mas que o Espírito Santo ilumina. Lembrando sempre que João 15 diz sobre a videira verdadeira. E ele diz lá, né, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Aquele galho, porém, que está em mim não der fruto, ele é lançado ao fogo, porém aquele que dá fruto é podado, limpo para que dê mais frutos. Entenda isso, irmãos. Receba a revelação da palavra aí. Se Jesus, ele é a videira, e ele falou: meu reino não é daqui, deste mundo eu não sou.
As raízes dessa videira não estão aqui na terra. As raízes dessa videira estão nas mansões celestiais, está no trono de Deus. Então a seiva que vem para os galhos não sai da terra, sai do trono de Deus. Esse é o elo perfeito que nós vivemos recebendo essa seiva, esses nutrientes que Deus nos traz a cada dia, a cada manhã. Por isso ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que comer de mim jamais terá fome. Eu sou a água da vida, aquele que beber de mim jamais terá sede. Eu tenho que olhar da minha fome e da minha sede, a cada dia, a cada momento. Também não esquecendo uma grande palavra que está lá no livro de Mateus 7, a partir do versículo 24, 25, ali em diante você vai ver lá. O homem prudente, ele constrói a casa dele aonde? Na rocha. Qual é a rocha que nós aprendemos aqui hoje, irmão? Cristo. Agora, 1 Coríntios 3, ele te dá 6 tipos de... 1 Coríntios 3 te dá 6 tipos de material para você construir a sua casa na rocha. Ele te dá ouro, prata e pedras preciosas. Mas também tem à sua disposição no mundo o quê? Madeira. O que, irmãos? Madeira, palha e feno. Aí nós nos perguntamos: com que eu estou construindo? Aí eu te pergunto: você vê em Apocalipse a Nova Jerusalém, a qualquer construção de palha, feno e madeira? Vocês conseguem ver lá? Se tiver na sua Bíblia, dá uma olhada que versão que era, que não deve ser muito boa, porque lá nós só vê ouro, pedras preciosas, né? Só pedras bonitas. Então, como eu estou edificando essa casa em cima da rocha que é Cristo? Porque Ele veio na terra para edificar a sua igreja, que é seu corpo, e Ele é o cabeça. E nós somos essas pedras vivas, lapidadas no labutar de cada dia. Que Deus abençoe os irmãos. Fiquem à vontade para compartilhar. Os adolescentes, segue a Shirley, que vocês vão compartilhar com ela, por causa do linguajar deles. Deus abençoe todos os adolescentes. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Segue a Shirley ali. Deus abençoe, amados. Vamos compartilhar a palavra.